Olá pessoal, sou a professora Helena, de língua portuguesa, de redação, acho que a maioria de vocês já me conhece, né? E vamos começar então a nossa maratona aí de inúmeras aulas para o nosso tão esperado aí concurso. Começar por onde? Então nós temos de estudar todos os conteúdos aí do edital, mas vamos começar pelo calcanhar de Aquiles, que é a compreensão e a interpretação de textos. Alguns até me perguntam, professora, mas não é a mesma coisa? Não, é muito diferente. As diferenças são muito grandes. Então eu sempre pego assim, compreensão, eu pego o Czinho da palavra compreensão para dizer que é uma cópia. Cópia da onde? Do texto. E a interpretação que é a complicada, porque a interpretação não está dentro do texto, a resposta não está no texto. E aí, às vezes, precisa de um conhecimento de mundo, conhecimento da matemática, da física, da química, da biologia, ou mesmo conhecimento que a gente chama de conhecimento de mundo, atualidades, da literatura. Isso acontece nas provas? Claro, por isso que é chamado de interpretação. Você tem que interpretar. Então, a compreensão é muito fácil. Você lê o texto, lê uma vez, não achou a resposta, pode ler 2 vezes, ler 3, uma hora você vai achar a resposta. Agora, a interpretação você pode ler 500 vezes, que a resposta não vai estar dentro do texto. Você vai ter que procurar lá na sua caixinha de reserva onde está essa resposta. Então, será que é da matemática? Será que é da biologia? Será que é de atualidades? E aí tem que tocar o barco. Não adianta ficar lendo o texto. Agora, na questão da prova, como é que nós sabemos se é uma compreensão ou uma interpretação? Pelo comando. Na compreensão vai estar sempre assim, de acordo com o texto, de acordo com o autor, podemos afirmar que... Agora, a interpretação já vem com comandos diferentes. Infere-se, depreende-se. Muito tranquilo aí para fazer essa diferença então. Compreensão, pega aqui, copiar. Vamos copiar do texto. E eu gosto deste exemplo aqui. O realismo surgiu no Brasil em 1881 com Machado de Assis, com aquela obra famosa lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então esse realismo surgiu no Brasil em 1881. Primeira questão do certo e errado. A banca coloca assim. O comando, assinale, V, o F, o certo, o errado, alguma coisa nesse sentido. Aí a primeira é: o realismo surgiu no Brasil com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. Aí é só ir lá no texto, procurar o parágrafo, a linha onde está escrito isso. Então, realismo, Brasil, 1881, ok. Vai lá e põe lá o certo ou o verdadeiro. Isso é compreensão. Você foi lá e copiou. Agora, a banca vai perguntar assim: o realismo surgiu no Brasil no século XVIII? Século XVIII. 10, 15, 16, 17, 18. Então, o realismo surgiu no Brasil no século XVIII? E aí você vai lá no texto e lê de novo, lê outra vez, lê novamente e só encontra lá o 1881. Ou seja, se você não souber transformar isso em século, não vai responder. Então, é isso que nós chamamos de interpretação. Existe a data, aí você vai fazer o seguinte: 1881, 1920, 2020, 2000, 1900. Vamos olhar primeiramente os 2 algarismos da direita.
para ver se são diferentes de 00. Então, olhei aqui, 81, 20, 20, epa, apareceram aqui os 2 zeros. Então, aqui nós vamos ter que tomar bastante cuidado. Se à direita forem 2 zeros, eu só pego os 2 primeiros algarismos para fazer o século. Então, 1900 era século 19. 2000 era século 20. 2020, agora aqui eu não tenho 00, então eu vou somar aqui o número 1. Deu século 21, 19 mais 1 deu século 20 e 18 mais 1 deu o século 19. Só que os séculos sempre vamos ter que escrever com algarismos romanos. Então o X que vale 10, o V que vale 5, e o pauzinho que vale 1, o pauzinho à direita soma, o pauzinho à esquerda diminui, né? Então, os séculos sempre em romanos. Aí eu perguntei, né, se o realismo surgiu no Brasil em 1881, se foi no século XVIII. Não, porque 1881, 18 mais 1 é século XIX. Então, isso é uma interpretação. Eu não sabia, faltei aula de matemática, não consegui fazer essa interpretação. Às vezes o aluno me diz, professor, você pode me dar aula particular de interpretação de texto? Isso é perigoso, porque isso é perigoso. A compreensão é fácil, agora a interpretação depende muito do seu vocabulário, do seu conhecimento de mundo. Aí ensinar a interpretação é complicado, a gente dá umas dicas assim, né? Uma outra questão aí. Eu coloquei que a Maria foi à feira e comprou uva, tomates, pode ser tanto singular quanto plural, e caqui. Caqui. Aí eu pergunto, na compreensão, o que a Maria comprou? Aí você responde, né? É só copiar lá, uva, tomate e caqui. O que ela comprou? Ótimo. Agora, como eu quero sacanear, eu pergunto, a Maria comprou apenas frutas? E aí vocês estão lá, uva é fruta, caqui é fruta, tomate não, tomate é fruta sim. Tanto é que quem faz cruzadas, né, palavras cruzadas, tem lá, fruto do tomateiro, tomate. Então, eu tenho que saber que tomate é fruta, justamente para poder acertar essa questão de interpretação. Agora, para sacanear, o pessoal coloca aqui e pimenta. E pimenta. Agora eu já descobri que tomate é fruta. E veio a pergunta, a Maria comprou apenas frutas? Aí você vai, uma fruta, tomate é fruta, caqui é fruta, e essa tal de pimenta? Claro que não, né? Alguém já viu salada de frutas com pimenta dentro? Não, mas pimenta é fruta. Fruto da pimenteira, pimenta. E nessa aula de ciências eu faltei. Como eu faltei a essa aula de ciências, então eu não consegui fazer a questão. Isso é interpretação de textos. Então aí fica a diferença, né? É tranquila, compreensão copia, interpretação tem que buscar fora. Uma outra que algumas bancas gostam, o romantismo no Brasil começou em 1836. Aí a banca pergunta, foi no período nacional ou no período colonial? Ixi, Maria! Aí eu tenho que saber que o Brasil foi colônia de Portugal de 1500 até 1822. De 22 até 36 foi o período de transição. Como eu perguntei se foi em 36, não é mais no período colonial. Já está lá no período nacional. Mas eu não sei nada de literatura, eu faltei a essas aulas, aí ficou realmente difícil, né? De repente também vem uma interpretação assim, Capitu, aquela personagem famosa, né, do Machado de Assis, possuía, né, olhos dissimulados e oblíquos.
O que é dissimulados e oblíquos? Então, isso é um vocabulário, mas isso não está escrito lá no texto. Às vezes o texto me dá, assim, condições, né, de saber o que era esse olhos dissimulados e oblíquos. Aí, se eu não souber o vocabulário, também não vou fazer a interpretação, né, do trecho, do texto. Por isso que nós falamos, leitura é importante, atualidades é importante, justamente para podermos fazer essa interpretação. Agora, para sua sorte, o que a nossa banca pede? A nossa banca pede mais compreensão do que interpretação. Então, estamos quase salvos, porque ela pede a parte mais fácil, que é a compreensão. Agora, como é que eu começo a fazer essa compreensão ou a interpretação? Recebi a prova, vi um texto, geralmente o texto é grande, né? Uma página e meia, socorro. Tá, então, primeiro você vai observar se no texto predomina a linguagem denotativa ou a linguagem conotativa. O que é a linguagem denotativa? Pegue o D de denotativa, e escreva um dicionário. Então, a linguagem denotativa é a linguagem do dicionário. E qual é o contrário de denotativa? É a conotativa. Conotativa. A linguagem conotativa também é chamada de linguagem figurada, de linguagem metafórica, sentido impróprio. Por quê? Temos de observar, então, né, se essa palavra está no sentido denotativo ou conotativo. Denotativo, dicionário. E eu tive um aluno pequenininho que ele dizia para mim que o sentido denotativo era o sentido de verdade. Pode. Então, quando eu falo que eu tenho um gato siamês. Esse gato é o sentido real da palavra. Então, é o sentido denotativo. É o sentido do dicionário. Ah, o namorado dela é um gato, moreno alto, bonito e sensual. Então, esse gato é o sentido conotativo. Nós brincamos que no Brasil tudo termina em pizza. Será que alguém compra pizza lá para fazer o fechamento do assunto, do problema? Não. Mas hoje à noite eu quero comer pizza. Esse é o sentido real da palavra. Agora, quando nós não sabemos ou não observamos esse sentido da palavra, aí fica às vezes bem difícil, né? Por quê? A palavra pode estar no sentido denotativo ou conotativo, que é o sentido figurado, mas a palavra também pode ser polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? É aquela que apresenta mais de um sentido. Então, vela, por exemplo. Vela. Tem a vela do filtro, tem a vela do verbo velar, tem a vela que eu não sei nem como que eu defino, aquela que a gente acende assim, né, lá para o defunto ou para o santo, aquela de 7 dias que você acende quando você não estudou e vai fazer o concurso, né? Aí você acende a vela para o santo, não adianta, se você não estudou, não adianta acender a vela para o santo. Que mais vela? A vela do barco, a vela do navio, né? Vela. O que é vela? Então, aí tem que ver no texto qual o sentido. Mato. Apareceu mato lá no texto. Mato ou morro. Legal, eu adoro esses dois vocábulos. Mato ou morro. Pode ser mato. Mato de matagal e morro de subida. Por meu amigo, por você, mato ou morro. Então, eu entro no mato, eu subo o morro. Mas pode ser também que eu mato, de tiro a vida, ou eu perco a vida
por você. Então, mato ou morro. Tem que observar o sentido do mato ou morro. Senão, você não vai fazer a interpretação correta. Com certeza, você vai errar, porque você não observou se era o mato e morro substantivos ou mato e morro verbos. E aí vai dar uma outra interpretação. Esse é um post, né, que nós temos aí, que o cidadão diz: por você, mato ou morro? Mato ou morro? Aí você pensa, né, nossa, ele me ama, né? Então, por mim, ele vai matar ou vai morrer. Aí passa um pouquinho lá, tem mais um quadrinho, daí ele diz: se não der para correr pelo mato, eu corro pelo morro. Ó, estragou tudo, né? Então, os dois sentidos. Apareceu a palavra bate. O que é bate? Bate pode ser de dar pancadas, a mãe bate no filho, o homem bate na mulher. Bate pode ser misture, né? Coloque tudo no liquidificador e bate por 20 minutos. Então pode ser esse sentido do bate. O bate, o pessoal usa muito essa construção. Nem circo de cavalinho bate mais por aqui. O que é circo de cavalinho bate? O circo vem, nem o circo de cavalinho chega mais aqui. A cidade está esquecida. Bate, ele pulsa, meu coração bate por ti. Aí tem que ver o sentido do bate no contexto. Por isso que professor de português fala muito em contexto. Professora, o que significa vela? Depende do contexto. E depende do contexto mesmo. Aí também temos de observar a linguagem. Se é uma linguagem formal ou informal. A linguagem formal é aquela culta, cuidada. E a informal é essa do dia a dia. A gente vai, a gente se encontramos lá. Então, pessoal, beleza? A gente vai no shopping, a gente foi passear, não tem nem o R no final, a gente foi passear no parque. Então, sempre cuidar com a linguagem, observa a linguagem, porque dependendo da linguagem, poderá ser o tipo de texto. Uma linguagem mais descontraída, tem um objetivo, observar os verbos. Então, observa se o verbo está no presente do indicativo, se está no imperativo, se está no pretérito, e aí isso vai dar o quê? O nosso tipo de texto. Então, compreensão, copiar. Interpretar, está fora do texto. Feito isso, vamos observar a linguagem denotativa ou conotativa. E é importante também observar a linguagem, porque no texto, na redação, ou na questão discursiva, como as bancas chamam hoje, na questão discursiva, sempre a linguagem denotativa. Nada de regionalismo, gírias, palavrões. Então, a linguagem culta, a forma coloquial, né, a forma bonita. Afinal, a redação é um documento, então tem que fazer o documento bem elaborado. Feito isso, daí vai lá, olha o significado da palavra. Nesse contexto aqui, esse bate significa tal coisa. Esse morro não é o verbo morrer, é o substantivo, é o morro. Aí já vai. Agora, ler o texto. Ler ou não ler? Eis a questão. Às vezes o pessoal diz assim, como é que eu vou fazer a interpretação sem ler? Bom, se é interpretação, a resposta não vai estar no texto. Como a resposta não vai estar no texto, não adianta ficar lendo. Agora, se for compreensão, eu sempre oriento a fazer o seguinte: não leiam o texto de 30, 40, 50 linhas inteiro, sem saber o que vocês querem, sem saber o que a banca vai perguntar. Às vezes, nós fazemos a leitura de 30, 40 linhas aí do texto, e aí vem assim, na última linha do texto, o verbo cantar classifica-se como? Daí vem aquela pergunta, eu li o texto para quê? O texto tem lá 50 linhas, a pergunta é, no título do texto
a uma figura de linguagem, assinale A. Tá, e para que eu li o texto inteiro então? No segundo parágrafo, a conjunção destacada. Ó, aí eu só vou lá no segundo parágrafo. Então, a minha dica é, não leia o texto antes. Primeiro para a questão. Mas aí eu cheguei lá na questão 1, está escrito assim, de acordo com o texto, e professora, tem que ler, né? Ainda não. De acordo com o texto, aí você vai ver o que a banca quer. Assinale a alternativa correta. Ótimo, então já descobri. Aí você circula, faz um X, pinta. Por quê? Professora, mas a banca já destacou lá, já me gritou que é a correta. Já. Mas aí você vai ler A, B, C, D e E e não vai se lembrar mais o que a banca queria. Então circula, porque se você tiver de voltar, você volta só lá onde está escrito, lá onde você circulou, que se é a correta ou a incorreta. Muito bem, daí você vai para a letra A. A letra A diz assim, o realismo surgiu no Brasil em 1881. Ótimo, você pega essa informação, realismo, Brasil, 1881, e vai lá no texto procurar. Aí eu brinco que a gente vai só com os olhos, vai assim com os olhos, olhando o primeiro parágrafo, não apareceu Machado de Assis, segundo parágrafo, não apareceu Machado de Assis, então nem perca tempo. Terceiro parágrafo, Machado de Assis, opa, é aqui que eu vou parar. Então, circula o Machado de Assis eu já achei. Aí fala em realismo, achei. 1881, beleza, volta lá no item A. O realismo surgiu no Brasil em 1881. Ok, beleza, a letra A está certa, mas ele quer a incorreta. Vamos para B. Aí a B diz, no realismo a personagem principal é a Capitu. Não, a personagem principal lá, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, esta obra inaugural aí do realismo. Então, se Memórias Póstumas de Brás Cubas, quem é o personagem principal? O Brás Cubas? Mas onde está escrito que Brás Cubas é o personagem principal? Gente, se o nome do livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas, será que a personagem principal vai ser a Capitu? Claro que não. Então, é o Brás Cubas. Tá? Letra B, errada. Ótimo. Já fiz a A, que está certa. A B está errada e a banca pediu a incorreta. Beleza, marca B. Aí, vamos dar uma olhadinha na C? Se eu souber que você faz prova assim, eu te arranco a orelha. Nada de ficar. Já achou que a incorreta é a letra B? O que você vai olhar a C, a D e a E? Você vai perder 60% do tempo aí da questão em vão, porque a resposta você já achou. E se fosse a correta, então, a correta é a letra A, nem olha a B, nem a C, nem a D, nem a E. Nós temos de economizar tempo. Economiza tempo, porque de repente chegue lá numa questão de raciocínio lógico, de informática ou dos direitos da vida, principalmente raciocínio lógico, que tem que fazer cálculo. Você fez lá todo aquele cálculo, lá, a resposta 8. Olhou nas alternativas e não tem 8. Ainda bem que não tinha 8, né? Então, vamos ter que refazer. De onde você vai tirar tempo para refazer a questão? Lá do tempinho que você economizou no português. Ou também deixar esse tempinho lá para redação. Então, tudo que você puder economizar, economize. Ok? Muito bem. Aí eu já passei pela denotação, pela conotação, já vi se era uma linguagem formal, informal. Vou para os tempos ou modos usados no texto. Aí eu vou lá e vejo que no texto, então eu vejo, predomina o quê? O imperativo, predomina o presente do indicativo, ou predomina o pretérito do indicativo? O que predomina no meu texto? De acordo com o predomínio aí dos verbos, nós vamos ter os tipos de textos. Isso é interessante
A própria banca dá o texto, daí pergunta, né? O texto dado é narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo. Aí eu volto lá para ler o texto inteirinho de novo. Tá, mas aí eu não sei a característica de cada um dos textos, não adianta ficar lendo. Professor, eu li 5 vezes e não consegui identificar o tipo de texto. Claro, se você não souber as características, você pode ler 500 vezes. Então olha lá, predomina o quê? Imperativo. O que é o verbo no imperativo? É aquele que dá ordem. Faça, busque, leve, pesquise. O que é o verbo no pretérito? Ontem fez, ontem aconteceu, ontem ele viajou. Não precisa só no ontem, pode ser, mas tem que ser passado. E o presente é o Brasil passa por uma crise, ok? Muito bem. Então, sempre pegou o texto. Olha a linguagem, denotativa, conotativa, se está no coloquial ou cheio de gírias, palavrões. Aí vai procurando se tem alguma palavra polissêmica para ver o sentido lá, né? O sentido dela dentro do contexto. Aí vai primeiro para a questão lá. O que a questão pede? Pede a correta a respeito do realismo. Então você vai lá no texto procurar onde está o realismo. Agora, se tiver que ler o texto inteiro, aí fazer o quê, né? De ler. Mas não existe pergunta de prova, que consiga abarcar o texto inteiro, com as 30, 40 linhas. Tá? Ou é no primeiro parágrafo, ou está lá no segundo. A própria banca às vezes nos orienta. De acordo com o segundo parágrafo, assinale a correta. Então você vai onde? No segundo parágrafo. Professora, mas para eu entender o segundo, eu tenho que ler o primeiro. Não, pelo contrário. Às vezes, quando você lê o primeiro, daí que você se confunde. Você lê só o segundo, porque aí é só o que estiver escrito ali no segundo. O que estava escrito no primeiro não vai contaminar o seu raciocínio, ok? Muito bem, essa nossa primeira aula é bastante teórica, né? Porque é só essa parte aí de o que é compreensão, o que é interpretação, os tipos de linguagem. Vamos encerrar essa nossa aula aqui e na sequência eu já volto com os tipos de textos. Os tipos também são importantes para a redação. Até daqui a pouco!